Fala tricolor de toda a terra, estamos de volta com mais notícias sobre o nosso Flusão. Deixa seu like e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no tricolor da Laranjeiras. A seguir teremos 3 notícias, e a última nos reserva uma grande surpresa. Vamos à primeira notícia. Zubeldia prepara a maior armadilha do ano e incendeia o clássico no Maracanã. A essa altura da semana, com o coração já batendo no ritmo do nosso pó de arroz, todo torcedor do Fluminense sente aquela mistura de ansiedade, empolgação e desconfiança que só o Fla-Flu é capaz de provocar. Mas desta vez o clima está diferente. Não é só mais um clássico. Não é só mais um jogo decisivo. O que está prestes a acontecer no Maracanã carrega uma energia quase elétrica, uma expectativa que parece atravessar o ar como raio, porque há algo pairando sobre o nosso tricolor que ninguém consegue decifrar direito. E esse algo atende pelo nome de Luiz Zubeldia. Sim, Zubeldia, o técnico que alguns comemoraram, outros duvidaram e muitos tentaram entender, agora se tornou o grande protagonista silencioso das vésperas do clássico. É impressionante como ele mexeu com o ambiente. O cara chegou com a calma de quem já viu muito futebol na vida, mas com a intensidade de quem não tem medo de encarar uma bomba relógio. E é exatamente isso que transforma o momento do Fluminense em algo tão instigante. Porque, sendo torcedor, eu afirmo com toda a convicção, Zubeldia é bom treinador. E não é pouco, não. Ele é bom de verdade. Ele tem leitura de jogo, tem coragem, tem ousadia nas escolhas. E agora ele tem um Fla-Flu para mostrar ao Brasil inteiro a força do trabalho que vem fazendo. O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira, 19 de novembro, às 21h30, carregando mais do que a pressão de um clássico. Carrega a responsabilidade de voltar à Libertadores, de reconquistar seu espaço, de mostrar que nossa camisa segue pesando toneladas. São 51 pontos na tabela, 7º lugar, com um campeonato que parece se alongar como um teste de resistência emocional para nós. Faltam rodadas que parecem finais, mas nada se compara à importância de vencer o Flamengo agora. Não só pelos pontos, que obviamente são essenciais, mas pelo simbolismo. Vencer o rival direto em um momento decisivo sempre tem um efeito moral gigantesco, e Zubeldia sabe disso melhor do que ninguém. Enquanto o Flamengo se movimentou durante a data FIFA, o Fluminense teve a rara oportunidade de parar, respirar e se preparar. E não falo de qualquer preparação. Estou falando de dias inteiros dedicados a descanso estratégico, recuperação física e, principalmente, treino fechado. Treino silencioso. Treino misterioso. O tipo de preparação que deixa todo mundo com a pulga atrás da orelha, porque ninguém faz segredo à toa. Quando um técnico guarda algo a 7 chaves, meu amigo, você pode acreditar, ele está armando um plano. E se tem uma coisa da qual eu não duvido é da capacidade de Zubeldia de surpreender. Ele respira tática, ele vive futebol, e seus times costumam jogar com inteligência e intensidade, o que combina demais com o espírito do Fluminense. Segundo informações do Explosão Tricolor, nosso treinador vem testando alternativas diferentes, mexendo em peças, movimentando setores, reorganizando a equipe de um jeito que ninguém ainda conseguiu captar completamente. E isso, para mim, é um dos aspectos mais fascinantes desse momento. Porque quando o treinador mexe no time sem que ninguém descubra o que ele está planejando, isso significa 2 coisas. Ou ele está completamente perdido, e não é o caso, ou ele está preparando uma estratégia que exige sigilo absoluto. E conhecendo o histórico de Zubeldia, eu não tenho dúvida de que é a segunda opção. É claro que, como torcedor, a gente fica aqui tentando adivinhar. Será que ele vai ousar no meio? Será que vai colocar velocidade pelos lados? Será que vai optar por mais marcação por dentro para travar a saída rápida deles? Será que alguma joia da base pode pintar como surpresa? Tudo isso passa pela cabeça. Mas a verdade é que nenhuma especulação dá conta da complexidade do trabalho dele. Ele não faz mudanças aleatórias. Ele não mexe por mexer. Cada ajuste tem propósito, cada troca tem intenção, cada nova ideia está alinhada ao que ele entende como modelo de jogo ideal para o Fluminense enfrentar este tipo de adversário. E isso, para mim, é o que mais deixa a torcida empolgada. Porque nós sabemos que quando o Fluminense joga do jeito certo, com intensidade, com movimentação, com aquele toque refinado que é nossa marca histórica, o Maracanã vira palco para espetáculo. E se existe clássico capaz de transformar jogador comum em gigante, é o Fla-Flu. A atmosfera é diferente. A defesa joga mais ligada. O ataque fica mais afiado. A torcida cresce nas arquibancadas. É uma noite em que qualquer detalhe pode virar um capítulo de história. E quando o comandante chega com um plano guardado com tanto cuidado, a sensação é de que estamos prestes a ver algo realmente especial. Eu, particularmente,
gosto demais do estilo de Zubeldia. Ele tem uma postura serena, mas firme. Não se deixa levar pelo desespero, não se desespera na beira do campo, não perde o controle emocional. E isso passa segurança para o elenco. Passa confiança. Um treinador assim faz o time jogar mais leve, mas ao mesmo tempo mais focado. E não é difícil notar como o ambiente mudou desde que ele assumiu. A equipe ganhou organização, os jogadores parecem entender melhor suas funções e, principalmente, o Fluminense voltou a competir com mais vigor. Pode não ser perfeito, pode ainda não ser o auge técnico da equipe, mas o avanço é claro. E agora chega o momento de colocar tudo em prática. Neste clássico, cada centímetro de campo vai importar. Cada infiltração, cada troca de passe, cada interceptação, cada disputa no alto, cada segundo de posse de bola. E eu tenho certeza de que Zubeldia sabe exatamente como quer que o time se comporte. O segredo da semana não é à toa. Treinar variações táticas em silêncio é uma escolha. Treinar confrontos específicos, simular comportamentos do adversário, ajustar cobertura defensiva, testar movimentações coordenadas, isso tudo faz parte de uma estratégia que só será revelada quando a bola rolar. E eu confesso, acho isso maravilhoso. Há algo quase poético em ver um treinador que trabalha o jogo como quem compõe uma sinfonia, escondendo as notas principais até o grande momento. Para quem acompanha o dia a dia do clube, não há como negar que o clima está carregado de expectativa. A torcida comenta nas redes, nos bares, nos grupos, nos fóruns, tentando montar quebra-cabeça sem ter nenhuma peça concreta. E é exatamente isso que deixa cada torcedor mais ansioso, porque num Fla-Flu a surpresa pode ser a arma que decide tudo. Ainda mais quando o adversário chega pressionado, com problemas internos e instabilidade. É o cenário perfeito para o Fluminense assumir o protagonismo. E se tem algo que me deixa realmente animado, é que Zubeldia não é do tipo que entra em clássico para apenas se defender. Ele não se apequena, não recua, não joga pelo empate. Ele gosta de protagonizar, gosta de controlar, gosta de impor ritmo. E isso é a cara do Fluminense. Nosso clube sempre brilhou quando decidiu mandar no jogo, quando assumiu sua vocação natural de propor, de criar, de deixar o rival correndo atrás. E eu sinto que, neste momento, essa identidade está sendo restaurada de um jeito que nos devolve orgulho. É por isso que eu acredito tanto na força desse clássico. Não só porque precisamos dos 3 pontos para chegar mais perto da vaga na Libertadores, mas porque existe uma sensação coletiva de que estamos construindo algo. Algo que vai além de uma rodada, além de um campeonato. Algo que tem a ver com identidade, com postura, com resgate de espírito. O Fluminense entra em campo com a chance de provar que está vivo na competição e que seu projeto tem rumo, tem comando e tem futuro. E se o futuro começa agora, ele passa pelas mãos, e pela mente, de Zubeldia. Um treinador que chegou com desconfiança, mas que a cada semana conquista espaço, mostra trabalho e demonstra seriedade. Um treinador que não precisa de holofotes para fazer diferença, porque seu trabalho fala. Um treinador que não tem medo de mudar quando é necessário, mas que também não abandona seus princípios. E um treinador que, sinceramente, eu vejo com enorme potencial para marcar história no Fluminense. O clássico está chegando. O Maracanã vai pulsar. A torcida vai empurrar. E o time vai entrar em campo com um plano que ainda ninguém sabe qual é. A única certeza que eu carrego comigo é que, com Zubeldia no comando, esse plano tem grandes chances de funcionar. Ele é bom treinador. Ele entende o peso do Fla-Flu. Ele sabe o que está em jogo. E ele sabe exatamente o que está fazendo. Se o mistério está guardado a 7 chaves, eu digo, ainda bem. Porque no futebol, especialmente no nosso futebol tão cheio de emoção, surpresa é muitas vezes sinônimo de vitória. E eu sinto, de verdade, que o Fluminense está pronto para surpreender. Vamos à segunda notícia. Thiago Silva no olho do furacão. Verdade sobre 2026 que a Itália não conta. Quando acordamos e vemos a imprensa italiana espalhando que o Milan quer levar Thiago Silva de volta em 2026, a primeira reação do torcedor tricolor é aquela mistura de surpresa, desconfiança e até um certo orgulho. Afinal, não é qualquer zagueiro de 41 anos que segue despertando o desejo de gigantes europeus. Mas quando o assunto é Thiago Silva, tudo muda de figura. Ele não é apenas um jogador experiente mantendo o nível. Ele é um símbolo, um desses raríssimos talentos que envelhecem como vinho caro, refinado, decisivo e, acima de tudo, profundamente identificado com a camisa que veste. E, para nós, essa camisa é a mais bela do planeta. O jornal italiano pode até afirmar que o Milan planeja uma volta do nosso capitão a pedido de Allegri, mas aqui no Rio ninguém se abala com especulação.
O Fluminense segue absolutamente convicto de que a vontade do jogador sempre virá em primeiro lugar, e isso não é discurso pronto. É respeito por uma história gigante escrita dentro e fora de Laranjeiras. Só que, ao mesmo tempo, existe um desejo muito claro no clube: manter Thiago Silva até o final da próxima temporada, quando o brasileiro estará pegando fogo e, quem sabe, estaremos brigando por algo grande na Libertadores. E quem conhece futebol sabe que disputar uma reta final continental com Thiago comandando a defesa não é só vantagem técnica. É um privilégio. Se o capitão pensa em aposentadoria, ninguém pode julgá-lo. Ele já deixou claro algumas vezes que esse contrato até junho de 2026 pode ser o último. E não é difícil entender o motivo. É pesado para qualquer atleta, ainda mais para alguém que sempre se dedicou ao extremo, manter o nível absurdo que ele apresenta aos 41 anos. Mais pesado ainda é ficar longe da família, longe do convívio físico diário, longe de uma rotina que só quem é pai sabe o quanto faz falta. Quando ele fala que achou que seria mais fácil e que não está sendo, ali não existe personagem. Existe o ser humano por trás do ídolo. E é exatamente por isso que ele é tão admirado por nós. Porque mesmo vivendo essa luta interna, ele continua se entregando por completo dentro de campo. A recuperação cansa, o corpo exige mais, mas a cabeça e o coração seguem conectados ao Fluminense de maneira tão profunda que ele mesmo admite seu medo de parar no momento errado, de deixar a carreira escorregar para um cenário que não faça justiça ao que ele representa. Imagina só, Thiago Silva preocupado em não virar motivo de chacota. Como se alguma vez nesse planeta alguém tivesse passado por ele com facilidade. É até engraçado ouvir isso, porque mostra o perfeccionismo de um cara que nunca aceitou ser menos do que excepcional. E não é exagero. Mesmo aos 41, saiu recentemente de uma Copa do Mundo de Clubes sendo eleito para a seleção oficial do torneio e elogiado por astros internacionais. Isso não acontece com atleta em fim de linha. Acontece com lenda. E lenda a gente trata de outra forma. Lenda merece ser celebrada enquanto joga, enquanto inspira, enquanto lidera. E, convenhamos, o que ele representa hoje para o Fluminense não se mede em estatística. É liderança, é calma, é leitura de jogo, é respeito dos adversários e, principalmente, é a sensação de segurança que o torcedor sente só de ver o número 3 em campo. Por isso tudo, como tricolor, eu não tenho dúvida alguma. O desejo do clube de mantê-lo até o fim da próxima temporada é mais do que justo. É inteligente. É necessário. E é afetivo. Se um dia ele decidir que é hora de pendurar as chuteiras, que seja do jeito dele, no tempo dele, e vestindo a camisa que o acolheu no início e teve a honra de recebê-lo novamente no auge da maturidade. Mas, até lá, a gente vai seguir torcendo para que ele fique, porque Thiago Silva não é só ídolo. Ele é patrimônio emocional do torcedor tricolor. E patrimônio, meu amigo, a gente protege. Vamos à terceira notícia. Tricolor explode com a volta de Martinelli no clássico contra o Flamengo. A notícia que tomou conta das conversas entre os tricolores finalmente se confirmou, e não poderia chegar em hora melhor. Martinelli está de volta ao nosso meio-campo justamente na véspera do clássico mais pulsante do país. E eu falo isso com a empolgação de quem respira o Maracanã, vive o Fluminense por dentro e sabe o quanto esse retorno tem peso emocional e técnico. Depois de cumprir suspensão na partida contra o Cruzeiro, ele reaparece como aquele respiro de alívio que a torcida esperava, a peça que encaixa o time e faz tudo fluir com mais naturalidade. E não adianta alguns tentarem minimizar. Quem acompanha o dia a dia do clube sabe que Martinelli é muito mais do que um simples volante. Ele é o tipo de jogador que muda o ritmo, que devolve equilíbrio e inteligência ao meio-campo, e isso tem um valor gigantesco em um jogo que promete ser intenso, quente, nervoso e cheio de detalhes como sempre é quando encaramos o Flamengo. Esse tipo de duelo exige exatamente alguém como ele. Cabeça fria, passe seguro, ocupação de espaço, leitura do jogo e capacidade de transformar pressão em saída organizada. É um jogador que faz o time respirar, e isso não é elogio gratuito, é o que vemos em campo sempre que ele está presente. A expectativa é que ele reassuma sua vaga entre Hércules e Lucho Acosta, formando um trio que, quando sincronizado, dá outra cara ao modo como o Fluminense constrói as jogadas. Não é exagero dizer que a bola circula melhor quando passa pelos pés dele. A transição fica mais limpa, o time ganha mobilidade e até os atacantes se beneficiam, porque a bola chega com mais qualidade. E para um clássico como esse, no Maracanã lotado, é isso que separa o nervosismo do controle, a insegurança da confiança. Basta lembrar quantas vezes o time cresceu com ele como referência no meio. O mais interessante é perceber como o ambiente muda quando nomes assim retornam. A torcida sente, os jogadores percebem, o clima transforma. A gente sabe que clássico não se ganha só com raça, embora ela seja fundamental.
Se vence também com estratégia, disciplina e um toque refinado de quem entende onde cada pedaço do gramado pode ser decisivo. E Martinelli tem esse entendimento como poucos. É um jogador formado no clube, criado dentro da nossa identidade, com aquele DNA tricolor que valoriza o toque, a inteligência e a personalidade. É exatamente esse tipo de jogador que faz a diferença quando a bola queima e o estádio treme. Além disso, o retorno dele traz algo que não podemos ignorar: estabilidade. O empate sem gols contra o Cruzeiro mostrou um Fluminense aplicado, mas também deixou evidente que faltou alguém para dar o ritmo certo, alguém com mais familiaridade para ditar o jogo. Agora, com ele novamente entre os 11, a tendência é vermos um time mais organizado, mais leve e mais dono das ações no meio-campo. Isso é crucial não só para competir, mas para impor respeito, e respeito é essencial em qualquer clássico. Como torcedor, eu não tenho a menor dúvida: Martinelli merece toda a confiança e espaço que vem conquistando. Ele já provou, inúmeras vezes, que pode ser protagonista silencioso, desses que não precisa aparecer em todos os holofotes para ser absolutamente decisivo. E quem entende futebol de verdade, aquele futebol jogado com a alma e com a cabeça, sabe o valor enorme que isso tem. Por tudo isso, ver o nome de Martinelli novamente disponível para um jogo desse tamanho reacende o entusiasmo da torcida e fortalece a esperança de uma grande atuação. Não é só um retorno, é um reforço emocional e técnico para o momento mais quente da temporada. E se tem alguém capaz de segurar o rojão, controlar o meio e ajudar o Fluminense a dominar o clássico, esse alguém é ele. Martinelli volta, o time ganha outra vida e o torcedor já sente no peito aquele calor que só o tricolor desperta. Que venha o Flamengo. Nós estamos prontos. Deixe aqui os seus comentários, e saudações tricolores.